Jurista, professor emérito da Universidade Mackenzie, doutor honoris causa na Universidade de Santo Teodoro, dos Estados Unidos, publicou mais de 50 livros, individualmente 200 em coautoria e 1000 estudos sobre direito, economia, filosofia, política, história, literatura, sociologia, traduzidos em mais de 10 línguas em 17 países. Já participou e organizou mais de 500 congressos e simpósios nacionais e internacionais sobre direito, economia, política, presidente do Conselho da Academia Internacional de Direito e Economia. É membro das Academias de Letras Jurídicas Brasileira e Paulista, Internacional e de Cultura da Língua Portuguesa, em Lisboa. Presidente da Academia de Direito Tributário, Colar Mérito Judiciário dos Tribunais de São Paulo, Rio de Janeiro, Medalha Anchieta, Câmara Municipal de São Paulo, Medalha ao Mérito Cultural, Judiciário do Instituto Nacional da Magistratura e a Ordem do Mérito Militar do Exército Brasileiro, apenas para mencionar alguns dos títulos. E um pouco do Dr. Ives Gandra, eu teria que passar a manhã inteira aqui falando sobre os seus livros e as suas conferências. Com vocês, Dr. Ives Gandra. Meus caros companheiros de mesa, todos grandes amigos, estou vendo agora chegar um velho e querido amigo, Antoninho Trevisan, Alencar Borte, são mais de 40 anos de amizade. O Márcio Hashimoto, não só ele como o pai, somos amigos há muitíssimos anos. O Wilson, um querido amigo, um jovem, dos mais futurosos de estudo no Brasil, no campo do direito. Conheci agora o professor Marcelo. Fernando Scaff, temos muitos livros escritos juntos. O senador Pedro Simon é uma referência em nível de ética e de como alguém pode conviver num mundo complicado como é o brasileiro e que está sendo desventrado agora por todas essas operações, com um exemplo de ética, de moralidade, e que é indiscutivelmente, dentro da política brasileira, uma das grandes referências, se não a maior referência de ética, que é o senador Pedro Simons, ex-governador também. Eu tenho o hábito de ir à missa todo dia há mais de 50 anos. Sempre digo que é o melhor negócio do mundo. Eu dou a Deus 30 minutos por dia, ele me dá 23 horas e meia. Então, eu acho que não há nenhum banco que pague juros dessa natureza. Mas o meu querido amigo, o senador Pedro Simons, quando eu tenho que ir a Brasília, assisto missa ao 12h30, ele, quando morava lá, eu me encontrava sempre também na missa durante a semana com o senador. E tem a impressão, quando se tem como mestre alguém que é o próprio criador dessa única religião, que tem o próprio Deus como o fundador dessa religião, entende? Isso nos auxilia muito a viver os padrões que a moral e a ética, que são dois conceitos diferentes. A ética vem do grego, a moral dos romanos, de mos mores e de ethos na Grécia. São conceitos que dizem respeito aos bons costumes, mas muito mais especulativo em nível de ética, que era própria dos gregos, muito mais pragmático dos romanos, que fazem da moral algo que pode ser aplicado na vida cotidiana. O certo é que o senador representa indiscutivelmente um exemplo para todos nós. Então, essa mesa é uma mesa de amigos, por isso é que falaram tantas coisas ao meu respeito. E como eu não acredito, por me conhecer bem, eu vou anotar para poder pôr no meu currículo as palavras que eles disseram, para que eu venha acreditar no futuro. E o único aspecto positivo mesmo, isso nessa parte preambular, é de que eu comecei a namorar minha mulher aos 18 anos de idade. Nós dois estávamos cursando o cursinho, tínhamos a mesma idade, estamos hoje com 82 anos. E ela sempre foi a musa dos meus poemas. Então, presidi a Academia Paulista de Letras e ela sempre teve referência. Paulo Bonfim disse que é a maior musa da poesia brasileira, é a minha mulher. Eu estou absolutamente convencido que é.
E é isso que nos leva a levar uma vida mais tranquila. Está aqui a minha filha, que sabe perfeitamente, e que vem desmentir aquilo que os jornais disseram a respeito do meu filho, dizendo que ele dizia que as mulheres tinham que estar submissas ao marido. Ele viveu em casa, o Ives, o ministro Ives, presidente do nosso Superior do Trabalho, sabe perfeitamente que vivíamos harmonicamente compartilhando a educação dos filhos. Eu sempre dizia que minha mulher mandava mais do que eu admirava sempre muito, e aquilo que ela dizia eu olhava e aceitava com satisfação. E o Paulo Bonfim, o Saulo Ramos e Paulo Bonfim, que era um dos amigos, o Saulo conta no livro Código da Vida, o nosso grupinho, quando saíamos pelo interior declamando poesia, ele tinha essa expressão, disse: Ives, quando nós nos formarmos, a advocacia vai ser o bico da poesia, porque será aquilo que vai sustentar por até o que tem acontecido comigo. Passada essa fase preambular, vamos para as duas reformas que me parecem importantes refletirmos. Eu iria dividir a palestra de 40 minutos em 4 partes, sendo que 2 rápidas, uma terceira para analisar o problema do Supremo, e uma quarta, uma proposta concreta de reforma política que estamos estudando na Comissão de Reforma Política da Ordem dos Advogados de São Paulo, que eu presido, mas tem eminentes membros, como Nelson Jobim, Ney Prado, o Mino Afonso, Dalmo Dallari, José Afonso da Silva, um grupo bom de constitucionalistas, discutindo o projeto que nós estamos levando para o Congresso Nacional como proposta da OAB. A primeira parte é uma questão que me parece fundamental para que nós possamos examinar as outras 3. Nós precisamos ter estabilidade nesse governo até o fim desse governo. Nesses primeiros 8 ou 10 meses, nós já tivemos uma demonstração que, apesar de ter Michel Temer perdido a batalha da opinião pública, que a imprensa e todos os movimentos populares estão sendo contaminados por aqueles que querem conviver dentro do caos político, ele está conseguindo reformas que os próprios jornalistas mais conscientes percebem a importância. Hoje, o Estado de São Paulo, que era contrário ao Michel, tem absoluta consciência que não estamos no caminho certo. A inflação caiu, nós vamos ficar abaixo dos 4,5% na meta da inflação. Nós estamos com a exportação aumentando, apesar de também aumentar a importação. Devemos ter essa inflação no fim do ano abaixo dos 4,5%, em torno de 3 e poucos por cento, quando já estamos em 12% praticamente no fim do governo Dilma, era a projeção para o fim de 2016. Nós estamos com as reformas do teto dos gastos públicos fundamental. O senador Pedro Simos, que foi governador do Rio Grande do Sul, sabe o que representa as despesas públicas como um elemento descompassador de qualquer política pública. Nós estamos com projetos de reforma trabalhista. Nesse ponto, meu próprio filho colaborou com algumas sugestões nesse projeto de convenção coletiva de trabalho. Não é possível continuarmos com uma espécie de dinossauro de legislação, que é a CLT de 1943, como se o Brasil tivesse que viver ainda com os moldes, com o modelo, com os padrões de 43. A negociação coletiva de trabalho é fundamental, está na Constituição. Não se compreende porque os sindicatos se opõem a isso, quando, na verdade, é preferível preservar empregos do que ter desempregados, protegendo uma legislação jurássica, que é a do CLT, e os sindicatos se opondo. E é interessante notar o Iacocca, que ficou famoso porque recuperou a Chrysler nos Estados Unidos, o fez através exatamente de acordos coletivos, reduzindo o salário dos empregados para que se mantivessem empregos. Nós estamos com a reforma previdenciária a isso colocada, e o governo tem que aprovar tudo no primeiro semestre, porque no segundo semestre já estaremos discutindo os candidatos à presidência em 2018. Nós estamos pensando em reforma. Quem está hoje coordenando pelo governo é um conselheiro nosso da FEComércio,
eu examinei para mestrado, é doutor pela PUC, que é Gastão Alves Toledo, alguém extremamente preparado para fazê-lo. Então, ele está fazendo o trabalho. Agora, se a tese que apresento, que chapa Dilma Temer devem ser ou absolvidas ou condenadas em conjuntos, nós corremos um sério risco de novo descompassar o país. Então, eu tenho defendido, desde outubro do ano passado, até num jantar que tive com o presidente no Jaburu, uma tese que me parece absolutamente consistente do ponto de vista, e gostaria de ouvir, inclusive, o senador para a tese. Quando há coligações partidárias em eleições proporcionais, e se uma chapa naquela coligação partidária é condenada, e os vereadores daquela chapa, ou deputados, se eles vêm a perder o mandato, porque esta chapa, numa coligação partidária, foi condenada, não contamina os deputados dos outros partidos que fizeram parte da coligação. Então, é jurisprudência do TSE de que nas eleições proporcionais, a chapa que estiver contaminada por doações incorretas, por corrupção, por caixa 2, os outros deputados da coligação não são prejudicados. Ora, por que esta tese, que vale para eleições proporcionais, não pode valer para eleição majoritária? Por que se fala em chapa Dilma e Temer, se as contas partidárias para o Tribunal Superior Eleitoral são apresentadas separadamente pelos dois partidos? A tese que eu tenho defendido, e conversando com o presidente Michel Temer a semana passada, sexta-feira, disse-lhe que prepararei um parecer pro bono para ele, no sentido de apresentar no Tribunal Superior Eleitoral. Ele estaria fora, porque todas as negociações de Caixa 2, quem andava tiracolo com as pessoas das empreiteiras era o presidente Lula. Quem recebia o dinheiro era quem fazia a campanha, João Santana. Então, por que razão pretender que, apesar das contas em separadas, elas têm que ser condenadas conjuntamente, se nas eleições proporcionais não se admite? Então, a tese que eu tenho defendido, que a jurisprudência que vale para eleições proporcionais, vale também para as eleições majoritárias, com o que nós poderíamos dar tranquilidade para que o governo, e eu estou absolutamente convencido, sou amigo do presidente Michel Temer há 40 anos, antes de ser político, dávamos muito palestras juntas pelo Brasil inteiro, o irmão dele, que já faleceu, foi meu colega de turma, o Fued. A impressão que eu tenho é que nós temos que dar tranquilidade ao governo para que ele possa governar, porque as reformas estão apresentadas. E esta tese teria que ser apresentada a fim de que não corramos o risco que alguns venham a defender que nas eleições majoritárias não pode haver a separação entre partidos que apresentam contas em separado para serem condenados em conjuntos, se não temos a responsabilidade de um partido. Trago isso para a reflexão dos senhores. Segundo ponto da minha exposição, diz respeito à reforma tributária. Conversava há pouco com o senador Pedro Semos, do qual ele sabe que eu sou admirador permanente há muitos anos, desde algumas palestras que dei nos Fóruns da Liberdade, quando era governador, e me lembro de uma em que estava também no fórum um ex-prêmio Nobel de Economia, que era James Buchanan, que foi a Porto Alegre, sentamos à mesma mesa e ouvimos. Eu também, nesse dia, dei uma palestra lá com o Roberto Campos, nosso saudoso amigo, que esse ano, dia 17 de abril, completa 100 anos do nascimento. Estamos lançando um livro, eu e Paulo Rabelo de Castro, com mais ou menos uns 70 ou 80 depoimentos de amigos deles, intitulado Lanterna na Proa, porque, indiscutivelmente, ele foi um farol iluminando o Brasil do futuro. A verdade é que, hoje, o grande problema
da reforma tributária, que eu venho dizendo há pelo menos 40 anos. A reforma tributária depende de uma reforma administrativa. Alencar Burti sempre dizia, desde as presidências anteriores da Associação Comercial, é a reforma burocrática que condiciona a reforma tributária. Se o governo não reduz despesas, não há possibilidade de reduzir tributos. Quando nós falamos, vamos fazer a reforma tributária vamos reduzir, temos que saber qual é o custo da federação. E eu estou absolutamente convencido, escrevi em 1991 um artigo intitulado O Custo da Federação Brasileira. Ulisses Guimarães me ligou nesse dia para dizer que, se fosse presidente na na revisão constitucional de 93, iria adotar a fórmula de ter um grupo de juristas a pensar e daí apresentar aos senadores e deputados uma proposta concreta. E, graças a Ulisses Guimarães, os argentinos fizeram a sua Constituição, porque adotaram o mesmo esquema. Quando o procurador-geral do Menem veio ao Brasil, Celso Bastos e eu tínhamos feito os primeiros comentários, os primeiros volumes de comentários da Constituição brasileira, e eu contei, acho que era Garcia Lema, o nome do procurador da Argentina, como correr a reforma do Brasil e o que Ulisses pretenderia. Ele levou para o Menem, criou uma comissão de juristas argentinos dos diversos partidos, prepararam um anteprojeto, em 15 dias eles tiveram a aprovação da Constituição argentina com 129 artigos, 17 disposições provisórias. Poucos sabem que foi a inspiração do nosso querido amigo, comum amigo, Ulisses Guimarães, que levou a Argentina a um processo tão rápido, uma Constituição tão enxuta quanto a que eles têm no dia de hoje. Ora, esse custo da federação é um custo de tal natureza que qualquer reforma tributária em nível de redução da carga tributária, pela OCDE, não pelos padrões da Receita Federal, nós estaríamos com uma carga tributária de 35% do PIB, enquanto os Estados Unidos com 24%, a Coreia do Sul com 24%, a China em torno de 20%, o México 19%. Como é que nós podemos crescer, nos desenvolver com uma carga tributária dessa que decorre em grande parte da carga burocrática, na qual, indiscutivelmente, a própria Previdência oficial traz um custo monumental para a federação. O governador Pedro Simon sabe quais são as dificuldades que teve pelo custo da burocracia no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, os governadores não são reeleitos porque é muito difícil fazer alguma coisa com o custo da administração, de aposentados e servidores na ativa e a receita tributária que tem. Apesar, a professora Ivete, aí, esposa do senador, vem de um estado em que o ano retrasado, quando estava lá com o senador recebendo a Ordem do Pinheiro, no governo do Paraná, ele me dizia que o Paraná já tinha ultrapassado em PIB o Rio Grande do Sul, em decorrência, em grande parte, de um custo político da federação. Então, o primeiro ponto de reforma tributária a ser examinado, indiscutivelmente, é o aspecto do custo da federação. Se nós não diminuirmos, já conseguimos um resultado positivo, o governo conseguiu de pôr um teto nas despesas em nível de expansão, mas é necessário muito mais, e a reforma previdenciária é fundamental. Agora, um outro aspecto que me parece importante na reforma tributária, há um nó górdio na reforma tributária, e esse nó górdio é o ICMS. Rubens Gomes de Souza, que eu conheci, enfim, tem alguns livros escritos, o Fernando Scaff sabe disso, com alguns dos que foram os pais do direito tributário brasileiro, o Gilberto Juliá Campo, Carlos da Rocha Guimarães, era amigo de Rubens, era amigo de Tito Rezende. Ele pensava, à época, e o Gilberto me contou isso, o Gilberto Juliá Campo, que presidiu aquela comissão, que fez a revisão, o Leomar Balheiro também, um grande amigo. Eu sou um dos poucos sobreviventes, queria dizer, pessoas que estiveram. A essa altura, nós contamos nos dedos, entende?
Ele contava o seguinte: o Rubens pensava que com o ICM iria se terminar as guerras fiscais do IVC, do Imposto de Vendas e Consignações. Ele conversou, disse: nós vamos agora criar um sistema pelo qual a guerra fiscal vai desaparecer. E o certo é que o ICM ela alavancou uma guerra fiscal até hoje sem soluções. O Supremo Tribunal Federal decide, os estados violam a Lei Complementar 24, não cumprem a unanimidade, criam descompetitividade, uma federação de inimigos, porque nós temos uma federação fratricida, cada estado procura tirar investimento dos outros, dando incentivos. Uma vez o Raul, quando era o secretário da Fazenda do Paraná, me disse, quando nós estávamos trabalhando naquela comissão do Senado, o presidente Sarney tinha indicado, éramos 13, e pessoas que entendiam um pouco de direito tributário, Everardo Maciel, Fernando Rezende, Paulo de Basso Carvalho, Nelson Jobim, Paulo Reis Valioso, Bernardo Api, enfim, eu era um dos 13, entende? A verdade é que, naquela ocasião, quando apresentamos os 12 anteprojetos para solucionarmos o problema da guerra fiscal, o Raul me dizia o seguinte: Ives, vocês precisam solucionar esse problema, porque eu não sou secretário da Fazenda do Paraná, é secretário da Fazenda do empresário, o empresário que chega e diz: ou o senhor me dá um incentivo fiscal, ou vou para um outro estado. O que vale dizer, nós não podemos fazer políticas porque é uma chantagem que é feita em nível... E os estados que davam contra a lei complementar, inconstitucionalmente incentivos, criavam descompetitividade e uma federação de inimigos. Nós apresentamos um anteprojeto, e com isso eu só queria apresentar os 2 aspectos de reforma tributária. Primeiro deles, vamos dar incentivos fiscais. Vamos permitir o ICMS, incentivos fiscais, mas com algumas condições. Se não queremos a unanimidade do CONFAS para que haja incentivos fiscais, vamos abrir uma exceção à unanimidade, 2/3, nas seguintes condições. Primeiro, só podem dar incentivos fiscais aqueles estados cuja renda per capita média estiver abaixo da renda per capita média nacional, para não gerar descompetitividade. Segundo, só para indústrias. Não tem sentido dar incentivos fiscais para importação de produtos. Não tem sentido dar incentivos fiscais de ICMS para o comércio. O comércio é uma decorrência. O que é importante é desenvolvimento através da indústria, que o comércio automaticamente é beneficiado. Só para indústrias. Terceiro, tem que ter uma alíquota mínima de 4%. E quarto, um prazo para o incentivo fiscal. Há incentivos fiscais indefinidos, 40, 50 anos, por 8 anos. Apresentamos 12 anteprojetos à nossa comissão. Trabalhamos 6 meses, pro bono. Devem dormir os 12 anteprojetos em alguma gaveta de algum senador lá no Senado Federal, senador. Porque depois de recebido com festas, com televisão, com senadores elogiando o nosso trabalho, nem anteprojetos foram formados a partir do nosso trabalho de comissão. Eu tenho impressão, mandei isto para o coordenador da reforma tributária do governo federal e para o Raul, que me parece que, se nós não solucionarmos o problema do ICMS, não há reforma tributária. E o segundo aspecto da reforma tributária, que me parece importante, é o aspecto que diz respeito à simplificação da legislação. Não é possível tributos indiretos. Os tributos diretos, um imposto de renda, é sempre mais complexo em qualquer parte do mundo. Mas os indiretos são sobre circulação de bens e serviços. COFINS, PIS, ICMS, etc. Não podem ter legislações complexas. SCAF, por que se justifica que o COFINS seja um tributo, e vocês que todos são contadores, extremamente complexos, que geram autos infrações por interpretação, absurdos, quando é um tributo que incide sobre circulação de bens, sobre o faturamento, sobre a receita das empresas? Deve ser tributo muito mais simples de apuração, e os governos conseguiram complicar.
a contribuição, não de melhoria que está na Constituição, mas de pioria do governo federal, foi fantástico nesses tributos. Simplificar a legislação. São os 2 pontos. Solucionar o problema do ICMS, simplificar a legislação. O ISS poderia também ter uma solução de guerra fiscal, que me parece importante. E agora vou entrar, como o Wilson pediu, me dedicasse um pouco mais à reforma política, colocando na reforma política, o 3º e 4º pontos, como eu disse, um aspecto referente ao Supremo Tribunal Federal e outro à reforma política em si. Vamos começar pelo mais simples, Supremo Tribunal Federal. Quando da Constituinte de 88, eu aqui vou para trás, mas devo ficar para frente. Na Constituinte de 88, Bernardo Cabral, eu fui conselheiro da Ordem há 8 anos, e o Bernardo era um grande amigo e também foi presidente do Conselho Federal, e mantivemos contatos permanentes. Com Ulisses, menos, mas com o Bernardo permanentemente. E na Comissão de Direito Tributário, algumas das sugestões que estão aí na Constituinte, na audiência pública que fiz na Constituinte, eles adotaram, salvamos um único advérbio. Quando o Dornelles me mandou, na época era por fax, o que for aprovado na Comissão de Tributos, dizendo lei complementar disporá sobre. Eu liguei para o Dornelles, você sabe que você incinerou metade do Código Tributário Nacional? Ele disse, por quê? Ele disse, por uma razão muito simples, você pôs números clausos. Lei complementar disporá sobre isso, aquilo que não for isto está fora do Código Tributário. Pode dizer por lei ordinária. Ele disse, não, mas nós já aprovamos. Eu disse, posso dar uma sugestão? Vamos salvar o Código Tributário Nacional com um advérbio. Ele disse, qual é o advérbio? Ele disse, lei complementar disporá especialmente sobre... Ele disse, ótimo, vou falar com a comissão, diga que é comissão de redação, porque eu tenho certeza que nenhum dos constituintes pretendeu derrubar isso na subcomissão de tributos. E esse episódio, depois nós até comentamos que esse advérbio salvou o Código Tributário Nacional num programa com um falecido, eu não sei se vocês se lembram, eu gostava muito dele, era muito meu amigo, Ferreira Neto, que tinha um programa de televisão. Agora, numa das conversas com o Bernardo, estávamos o Sidney Sanches, eu, Bernardo e o Odir Porto, que à época era o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, e representava a magistratura junto à Constituinte. E o Sidney representava o Supremo. Sidney foi meu colega de turma, era um querido amigo, hoje preside o conselho que nós temos no Conselho da Federação do Comércio, ele preside o mesmo conselho na Fiesp. E eu propus a seguinte sugestão sobre o Supremo, que eu acho que é o momento de voltarmos a discutir. Hoje nós temos o Supremo decidindo sobre tudo e legislando, e legisla, a meu ver, de uma forma absolutamente inconstitucional, porque nem nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão pode o presidente, o Supremo legislar, porque nas ações 103, parágrafo 2º, de inconstitucionalidade por omissão, se o Supremo declara o Congresso em omissão, comunica o Congresso, e comunicando o Congresso é que tem que fazer a norma. Nessa reunião que fizemos, eu sugeri que puséssemos 6 meses para o Congresso fazer a norma se fosse declarada a inconstitucionalidade. E o Sidney Sanches se opôs e prevaleceu a posição do Sidney, porque o Sidney disse, Ives, vamos admitir que nós decidamos no Supremo que o Congresso está em omissão e vamos dar 6 meses. Se o Congresso não obedecer, você acha que eu tenho condições que, por desacato à ordem judicial, de prender 503 deputados, na época eram 503 e 81 senadores? Não vamos por prazo nenhum, porque assim não temos responsabilidade do Supremo. Se eles não podem decidir nem sobre isso, nas ações diretas de inconstitucionalidade, como é que podem legislar como têm legislado? Eleitos por um homem só, que é o presidente da República. Nós elegemos o Senado, por pior que seja, a Câmara dos Deputados, por pior que seja, são 140 milhões de eleitores. Mas o Supremo é eleito por um homem só. E ele escolhe quem ele quiser. Então, eu tinha proposto a seguinte solução, que o Bernardo e o Sidney se opuseram, o Odir também, mas que eu acho que vale a pena.
Quem são os operadores de direito? São os magistrados, membros do Ministério Público e advogados. Por que o Conselho Federal da Ordem não indicaria 6 nomes? O Ministério Público, 6 nomes, 3 do Ministério Público Estadual, 3 do Ministério Público Federal. E os tribunais superiores, Supremo 2, TST 2, STJ 2. O presidente receberia 18 nomes indicados por operadores de direitos pelos seus tribunais superiores, Conselho Federal da Ordem, Conselho Federal da Magistratura, do Ministério Público. E o presidente escolheria aquele que melhor lhe atendesse. Nós não passaríamos a ficar na escolha de um homem só de quem bem entendesse. E muitas vezes, o cidadão, quando é eleito, eu gosto muito, minha primeira sustentação oral no Supremo foi em 1962, o que eu vi passar de ministro, o que já escrevi livros com ministros, mesmo os ministros que estão aí, eu tenho muitos livros escritos, sabe disso, o Scaff, o Wilson com eles, são todos muito bons, mas no momento em que eles se tornam, passaram a entender que eles é que devem representar o povo brasileiro, fazendo com que, em muitos pontos em que o Congresso tem dúvidas, porque quer representar o pensamento do Brasil, eles, ministros, não pensam, por exemplo, o aborto. Quando o Luiz Roberto Barroso, queridíssimo amigo, temos livros escritos juntos, disse ele o seguinte: não, um abortário de Nova Iguaçu, clínica clandestina de aborto, vamos dar o habeas corpus, e apenas aparece no jornal, tem aborto até 3 meses, o que não é verdade. O habeas corpus foi dado para qualquer tipo de aborto que fazia aquela clínica clandestina em que todos os médicos, não as mulheres, os médicos é que foram absolvidos no habeas corpus. Então, na prática, a nossa fórmula evitaria esse protagonismo do Supremo Tribunal Federal. E eu tenho dito isso para eles, sou amigo deles e, portanto, me sinto na vontade, muito mais velho do que eles, aos 82 anos, entende? E tendo visto o correr dos ministros, entende? E a amizade, o respeito e a admiração que tenho. Uma admiração muito grande por todos eles. Mas esse protagonismo tem prejudicado o Brasil, porque tem criado instabilidade e insegurança jurídica. Porque nós não sabemos quem manda é o Poder Judiciário ou é o Poder Legislativo representando o povo. Então, esta sugestão eu gostaria de ser novamente discutida no Congresso Nacional. E, por fim, na reforma política, que nós estamos trabalhando na Comissão da Ordem, lançamos, o Ney Prado escreveu, inclusive, nesse livro, um livro pela Federação do Comércio, Parlamentarismo. Fizemos um simpósio exclusivamente da Academia Internacional de Direito e Economia e da Federação do Comércio sobre o parlamentarismo. Qual é a solução que nós vamos apresentar nesses 30 dias no máximo, criando uma equipe de constitucionalistas que estão redigindo? Liz Pirratti, um autor da Universidade Yale, nos Estados Unidos, escreveu um livro chamado Democracy. E, nesse livro, ele fez uma análise, depois da Segunda Guerra Mundial, de quais eram os países que não tinham sofrido ruptura institucional. Evidentemente, os países mais desenvolvidos. E encontrou, na América Latina, nós encontramos, não foi considerado o México, porque o México tinha um partido único, mas todos os demais países tinham sofrido ruptura. Uruguai, Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, etc. Ele encontrou 20 países. 19 eram parlamentaristas. Só os Estados Unidos presidencialistas. Só os Estados Unidos presidencialistas. É que o presidencialismo é um regime de ditadura a prazo certo. Eleito o presidente, ele vai governar sem consultar o povo, etc., e quando precisa se afastar um incompetente, porque o impeachment é sempre um processo mais de ingovernabilidade do que realmente um processo de discussão jurídica, é aquele trauma
para afastar. Então, a ideia é de um parlamentarismo, mas um parlamentarismo que possa passar sem os erros de publicidade que ocorreu com o parlamentarismo em 93. E qual é a solução que nós apresentamos? Eleição do presidente da República, que é o poder moderador. Grande vantagem no parlamentarismo entre chefe de Estado e chefe de governo é que o chefe de Estado não se envolve no governo. E cada vez que o governo vai mal, é o elemento de estabilidade para poder formar um novo governo, compor um novo governo e até dissolver o Congresso, se a responsabilidade for do Congresso, demonstrado periodicamente. O Congresso podendo voltar mais cedo para casa e os governos tendo que ser responsáveis, porque senão também vão mais cedo para casa, e tendo um elemento estabilizador, nós poderíamos ter a solução. E para evitar o elemento que foi o fatal para o parlamentarismo em 1993, dizer o povo não vai mais votar no presidente, vota-se no presidente, que é o elemento mais importante, que é o chefe de Estado, do Estado, e que terá algumas funções. Conversava no almoço, aliás, a Ângela estava presente nesse almoço também, com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, cujo pai era um grande amigo meu e foi quem me sucedeu na presidência da Academia Internacional de Direito e Economia, Baltazar Rebelo de Sousa, um extremamente culto, tinha sido ministro da Educação em Portugal, uma figura excepcional. O sistema português tem a vantagem de o presidente ter determinadas funções, semelhante ao francês, não tantas quanto o presidente francês, e o primeiro-ministro outras funções. Se nós fizermos um parlamentarismo em que o presidente é eleito, toda a parte de segurança, Forças Armadas, segurança pública, etc., ficar com ele, toda a parte de gestão ficar com o gabinete, nós permitiremos que seja eleito um presidente para garantir. E, ao mesmo tempo, não correremos um risco que nós vamos correr em 2018, porque as reformas são reformas em que nós vamos passar ainda com dificuldades, pelo menos por 2 anos, para que nós possamos ter o carro nos trilhos, nós vamos levar algum tempo. Nós corremos o risco de ter salvadores da pátria candidatos e o povo, vivendo de slogans, acreditar ou em um candidato de esquerda ou em um candidato de direito. Nós reduziríamos esse risco e, ao mesmo tempo, teríamos um Congresso eleito, com uma função de maior responsabilidade, o que facilitaria até passar a matéria no Congresso, nesse momento, tendo a indicação de primeiro-ministro com chefe de Estado, chefe de governo, funções para chefe de Estado, funções para chefe de governo, mas a gestão podendo ser controlada permanentemente, que o primeiro-ministro, se fosse incompetente, irresponsável, como nós tivemos alguns presidentes, seria evidentemente substituído em função das forças. E não correríamos o risco dos salvadores da pátria poderem, num momento ainda de recuperação nacional, em que vamos ter desempregos, nós estamos colocando o carro, é como se um doente estivesse na UTI, no máximo estaria em 2018 saindo da UTI para o seu quarto, mas ainda sem toda a recuperação plena de uma economia capaz de ter um avião na cabeceira da pista para levantar voo, nós não correríamos risco. Essa é a proposta que o Conselho da Federação do Comércio, a Ordem dos Advogados por São Paulo. Conversei com o presidente Michel Temer na sexta-feira, tivemos uma reunião, um grupo pequeno, discutindo algumas soluções. Ele é parlamentarista de coração. Ele sabe perfeitamente que é um sistema, aliás, é constitucionalista e compara os sistemas constitucionais de todo o mundo com o sistema constitucional brasileiro. Sabe das dificuldades que é governar, mas entende efetivamente que é matéria para ser discutida. E eu tenho a impressão que se nós não ousarmos agora, em que temos um presidente que não quer ser reeleito, aliás, nem terá idade para fazer, porque é evidente que quem for eleito com a idade dele teria que pegar de 2019 a 2023, o que vale dizer, eu sei perfeitamente, vocês viram a dificuldade que eu tive para levantar
Paulo Bonfim brinca sempre com ele é da Academia Paulista de Letras também, que nós dois ainda temos cabeça de 20 anos, mas as pernas já têm 200. Não temos muito para andar, para dificultar. Ele então pode fazer todo o necessário para o Brasil nesses 2 anos, e ele está procurando, porque ele não é candidato à reeleição. Mas corremos o risco de termos algum salvador da pátria que se apresenta num período em que o doente ainda ou estará na UTI ou terá recentemente saído da UTI. São algumas das sugestões que eu queria trazer em nível de reforma política do Supremo, reforma tributária, e só vou terminar com uma solução radicalíssima para o ICMS. O senador Simão foi governador do estado do Rio Grande do Sul e vai achar radical. Quando eu apresentei isso no Congresso, numa audiência pública, o Roberto Magalhães, que é bom amigo, era deputado, tinha sido governador de Pernambuco, quase saiu de armas contra mim. O governo não faz mais políticas públicas, nós precisamos dos incentivos. Se quiséssemos realmente terminar, eu teria a solução hoje. Com 2 artigos, eu terminaria a guerra fiscal do ICMS. 2 únicos artigos. Acabaria de imediato. Primeiro, alíquota única no ICMS para o Brasil inteiro. Nada de princípio de seletividade. Segundo, proibição de incentivos fiscais através do ICMS. Sem incentivos fiscais, alíquota única, acabou a guerra fiscal. Um imposto de vocação nacional como é o ICMS não poderia ser regionalizado. Agora, levar uma tese dessa, com todos os estados, com seus governadores, e mais ou menos 80% dos estados praticando guerra fiscal, eu nem sei como é que eu saí vivo do Congresso, mas eu apresentei. Minhas senhoras e meus senhores, foi um prazer estar aqui convidado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Dr. Ives Gandra Martins. E nós vamos ter agora, durante 10 minutos, da Universidade Federal de Pelotas, Dr. Marcelo de Oliveira Passos, que irá ponderar sobre alguns pontos que aqui foram abordados pelo Dr. Ives. Mais ou menos uma ponderação do que assistimos agora. Por favor, Dr. Marcelo. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a todos os membros da mesa, agradeço a presença de todos, agradeço a oportunidade de estar ponderando com uma mente de uma vitalidade impressionante, apesar das pernas, mas uma mente lúcida aos 82 anos, uma mente que dedicou toda uma vida ao estudo dos problemas tributários e políticos do país, e isso, para mim, é uma honra estar presente aqui. Eu me concentrarei apenas nos aspectos tributários, e muitos deles, muitas perguntas que eu teria a fazer, ou esclarecimentos que eu poderia mencionar, já foram devidamente colocados, né? Então, me concentrarei apenas nos menos importantes, dado que o senhor já falou sobre os mais importantes, os mais relevantes. Então, eu vou apenas mencionar 2 pontos. Um é um tema que, volta e meia, permeia o debate sobre políticas públicas, políticas tributárias. O senhor mencionou o economista James Buchanan, e ele é um dos próceres desse tipo de debate, que é como proteger o contribuinte da sanha arrecadatória do Estado, que é um tema que vem da escola da Public Choice, e é um tema que, enfim, no caso brasileiro, seria de extrema relevância. Quanto à guerra fiscal, enfim, nada a declarar, já foi tudo mencionado, não tenho nenhuma parte a colocar, a não ser o elogio de tratar o ICMS como um IVA no sentido puro do termo, no sentido da concepção da Constituição e do Código Tributário de 1967, né, na concepção mais abrangente, naquela época, modernizadora e inovadora do IVA, né? Enfim, nada mais do que propor um resgate daquela concepção original, né?
e com a vantagem de acabar também com a guerra fiscal. E uma outra questão seria um assunto um pouco mais técnico, mas, a meu ver, de relevância, embora seja um detalhe dentro das discussões mais importantes, que são a simplificação tributária, a guerra fiscal e a cumulatividade dos impostos, né, dos vários impostos sobre o valor agregado, IPI, ICMS, ISS, etc. Bom, a gente tem, na receita tributária brasileira, a gente tem uma concentração muito grande do IRPJ, particularmente do IR, do Imposto de Renda. O Imposto de Renda da pessoa jurídica tem uma participação muito maior na receita do que o Imposto de Renda da pessoa física, né? Isso, na média dos países, na comparação internacional, não é isso que se verifica. Em vários países da OCDE, sobretudo, nomeadamente os da OCDE, a gente tem um equilíbrio maior ou até uma preponderância do IRPF na composição da receita, né? E nós sabemos que quanto maior o IRPJ, menor a competitividade das empresas, né? Isso é uma tendência. É um imposto que afeta bastante a competitividade, a produtividade. E, por outro lado, nós sabemos também que quanto maior o imposto de renda da pessoa física, melhor tende a ser, tudo mais mantido constante, a equidade, né? Ele tem um impacto positivo sobre a equidade. Só que, por outro lado, nós sabemos também, o senhor certamente tem plena consciência disso, que é difícil fazer essa transição da composição do IRPJ para uma maior participação do IRPF dentro do bolo da arrecadação do imposto de renda. Agora, isso seria desejável? Seria factível fazer isso? Isso é uma dúvida que eu tenho, porque eu acho que é um imposto de muita qualidade, é um imposto que tem uma facilidade de arrecadação, é um imposto menos regressivo, né? Tem muitas qualidades. Então, a pergunta seriam essas duas: como proteger o contribuinte e como fazer essa transição, né, da participação do IR. Muito obrigado. Pronto. Veja o seguinte, professor Marcelo, em relação à defesa do contribuinte, o senador Bornhausen, lembra-se, o senador apresentou aquele Código de Defesa do Contribuinte. Esse Código de Defesa do Contribuinte, imediatamente a Receita denominou de Código do Sonegador. E, a partir daí, essa alcunha de Código do Sonegador, de defesa do sonegador, o projeto não foi para frente, e era um projeto muito bom. E nós estamos hoje, efetivamente, numa sanha arrecadatória decorrente desse custo burocrático que condiciona o custo tributário. Quando o governo diz, eu preciso de recursos, e a Receita não obtém recursos, eles utilizam processos legais e ilegais, basta dizer que muitos dos autos de infração, os senhores sabem, que são feitos, são autos de infração absolutamente impossíveis. Por exemplo, desconsideração de pessoa jurídica. Não existe isso no direito tributário. Desde a MP 66, que foi, em 2002, derrubado no Congresso Nacional, os artigos 13 a 19, falta de propósito, isso não existe. Isso é invenção, sem lei, em que a Receita vai tributando. E agora inovaram nesta sanha. A inovação maior se dá aos conselheiros do CARF, são conselheiros do CARF, metade dos contribuintes, metade da Receita Federal. São julgadores, são juízes administrativos. E a Receita diz, todo juiz administrativo da Receita que decidir a favor da Fazenda vai ter um bônus. Imagine os juízes, se nós disséssemos aos juízes, embargadores, ministros, se os senhores decidirem a favor da Fazenda, os senhores vão ter um acréscimo nos seus vencimentos, e foi baixada uma medida provisória. Quer dizer, nós estamos na curra fiscal. Nós, da Ordem, estou sugerindo que entremos com uma ação direta de inconstitucionalidade contra isso. Então, realmente, nós estamos desprotegidos. Receita precisa, para condicionar, porque a receita burocrática que incide sobre a receita, ou melhor, a carga burocrática incide sobre a carga
tributária, e nós temos esse absurdo de exigências. Autos de infração baseados em desconsideração hoje proliferaram no Brasil inteiro. Então, efetivamente, o contribuinte no Brasil é um desguarnecido. Um juiz da Suprema Corte Americana, Marshall, ele dizia: "The power of taxation is the power to destroy." É o poder de destruir. Poder de tributar é o poder de destruir. Frase clássica do juiz Marshall da Suprema Corte Americana. E é o que está acontecendo no Brasil. Agora, quero dizer algo a favor do governo do Estado de São Paulo. Nós temos um Código de Defesa do Contribuinte no Estado de São Paulo. Há um Conselho de Defesa do Contribuinte no Estado de São Paulo. E a lei exige que o presidente desse Conselho de Defesa do Contribuinte não seja da Fazenda, seja indicado pelos contribuintes, que, aliás, é um membro da Federação do Comércio, o doutor Márcio, seu xará. Então, creio que São Paulo está muito mais adiante, já temos 10 anos de código, muito mais adiante do que aquilo que está no governo federal. Segundo ponto, ICMS e o imposto de renda. Indiscutivelmente, problema de guerra fiscal e problema dos tributos indiretos, de simplificação, eu concordo com o amigo. Agora, o problema do imposto de renda, se nós analisarmos, eu já dividi em duas partes, professor Marcelo. O Everardo Maciel, quando foi secretário da Receita Federal, no momento em que ele, digamos, formalizou a economia informal através do lucro presumido, hoje mais de 90% das empresas, não da densidade das empresas, estão no regime do lucro presumido. E como aumentaram razoavelmente o teto do lucro presumido, hoje o lucro presumido representa, em nível de carga tributária para as empresas, algo muito menor do que aquelas sujeitas ao lucro real. Embora seja um conceito de receita e não de renda, não é de receita menos despesa, mas é a receita bruta, a carga tributária do lucro presumido reduziu consideravelmente. Agora, em relação ao lucro real, se nós analisarmos a evolução, anteriormente a 1970 e poucos, o que nós tínhamos era a distribuição e tributada a distribuição de lucros das empresas. No momento em que, efetivamente, nós aumentamos a tributação sobre as empresas, também eliminou-se a tributação sobre a distribuição das receitas. O que, de certa forma, compensou, porque era uma de duas soluções. Ou aumenta-se a tributação da empresa e torna-se isenta toda a distribuição, ou reduz aqui, mas a pessoa física na distribuição vai ter, evidentemente, que pagar tributos. Eu tenho a impressão que é um sistema que não chega a ser descompetitivo, até porque, se nós analisarmos a carga tributária brasileira, a carga de imposto de renda sobre pessoa física e pessoa jurídica é menor do que a carga dos tributos indiretos, o que também não é comum nos países da OCDE. Então, eu tenho a impressão que nós ainda estamos em busca de um modelo, mas há alguma razão que levou àquela mudança em 1970 e poucos, e que fez com que a carga aumentada do lucro real, entende, representasse a desoneração na distribuição. Mas o fato de formalizar a economia informal através do lucro presumido, isso foi uma grande conquista. Eu diria que o Everardo Maciel, com legislação ordinária, fez uma reforma tributária muito grande. Primeiro, no lucro presumido. Segundo, na correção monetária dos balanços, quando nós tínhamos aqueles cálculos complicadíssimos e que, com a eliminação do cálculo da inflação, lucro inflacionário, etc., nós tivemos um avanço simplificador. Mas eu acho que nós temos ainda, professor Marcelo, muito a caminhar nesse campo. Mas creio que ainda a tributação de pessoa física e jurídica no Brasil é menor do que a tributação indireta, o que, de certa forma, compensa o modelo europeu e o modelo americano. Muito obrigado pelas palavras finais do professor Ives Gandra. Muito obrigado também ao doutor Marcelo.